Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, e hoje é o último domingo do primeiro mês do ano, o último domingo de janeiro, e eu quero falar sobre as minhas melhores leituras. Foi um mês muito bom de leitura. Eu tive que fazer uma seleção muito difícil e que, bem, eu vou juntar alguns personagens para vocês verem o que eu separei. Bem, vou começar com um vídeo que ainda não foi pro ar, que é Batman do Futuro, Ameaça Subterrânea. Demorei muito para comprar esse encadernado, fiquei namorando ele porque ele estava caro na época que foi lançado, acho que foi 2024, estava R$ 49,90. De repente, R$ 49,90 não é tão caro para 200 páginas ou 168 páginas atualmente, mas ainda assim comprei em promoção na Amazon e tal. E vai dar continuidade à história do Terry McGinnis em mais uma minissérie. Essa aqui foi a última minissérie lançada nos Estados Unidos em 2023. O personagem só vai retornar agora com um crossover com o Super Choque lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil deve chegar até o final do ano. Mas é uma história legal, que é basicamente uma viagem do Terry às catacumbas mais profundas de Gotham City, no melhor estilo Inferno de Dante, talvez, conhecendo círculos desde a velha Gotham. Depois ele passa pelos esgotos, onde ele encontra uma criatura enorme que é praticamente um Godzilla, que, bem, é o crocodilo. E entra cada vez mais para baixo até chegar em locais no coração da cidade, e que tem influência de alguns personagens e tal. Gostei bastante desse mergulho. É uma história que não tem grandes pretensões, mas ela é bastante divertida. Eu acho que traz um arco de redenção para o personagem, um arco de transformação do personagem que ultimamente ele estava passando. Bem, ele perdeu o Bruce Wayne, né, que morre na minissérie passada. A cidade é infestada, ou as pessoas de Gotham City começam a se transformar como se fossem exércitos do Romak, e isso tudo fez ele se separar da antiga namorada, da mãe, do irmão, tentar manter eles o mais longe possível. E aqui vai apontar um retorno, talvez, um reencontro deles. Enfim, gostei. Depois tem vídeo no canal, assistam. Outra coisa que eu gostei pra caramba, ficando nos mais conhecidos, ou pelo menos nos mais tradicionais, vamos para X-Men. Ultimate X-Men, o segundo volume da Pete Momo, aqui ela faz um horror psicológico, tanto psicológico quanto gore, com muita influência do horror japonês, dessas assombrações, criaturas fantásticas do Japão, que são muito legais, com um desenho que vai ser quase fofo se não fosse aterrorizante o texto. Eu acho que é uma construção nova dos X-Men, completamente diferente do que a gente pode esperar, e tem, sim, muita raiz nos mangás de horror, e é muito mais um mangá de horror do que um gibi do X-Men, como a gente conhece normalmente. Está bem interessante. Aqui as edições 7 a 12. Bem, dando continuidade, eu vou, antes de falar do que eu mais gostei, na verdade, vamos falar da pior leitura do mês, que foi Batman e Spawn. Tá óbvio que isso aqui não ia ser bom, claro, mas eu também não foi legal. Se o Batman do Futuro ele não tem pretensão de ser o último gibi, né, a última bolacha do pacote, Batman e Spawn também não tem, mas o Batman do Futuro é legal, é interessante, te envolve, tem uma construção, tem construção de personagem, construção de cenário. Essa aqui são duas histórias do Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant e Frank Miller, que vão mostrar, que foram lançadas inclusive em 1994, já foram lançadas aqui no Brasil pela editora Abril, e a Panini trouxe de volta no encadernado, e que vai trazer dois Batmans, o Batman da continuidade, né, daquele período, e o Batman Cavaleiro das Trevas, ou um quase Cavaleiro das Trevas. Aqui o desenho está mais interessante, né, do Todd McFarlane. Mas as histórias são tão bobas, são tão desperdiçadas. A segunda, então, nem tem história. É um fiapo tão pequeno que não dá para chamar de história. Enfim, eu sabia que ia ser ruim, mas é péssimo quando o ruim se torna pior ainda. Bem, continuando, vocês devem ter visto o quanto eu gostei de ler Asterix. Aqui tem o volume 1 e 2,
que a editora Record está lançando. Tem as edições 1, 2 e 3 originais do personagem. É um personagem da década de 60, que não com os mesmos autores, mas está sendo publicado até hoje no mercado franco-belga, e que foi super importante para a formação dos quadrinhos. Acho que ele é um daqueles personagens, um daqueles títulos que são basilares nos quadrinhos internacionais. Ele é infantil, ou ele pode ser infantil, mas não precisa ser, ele pode ser lido por qualquer um. E no meu caso, além de ser uma leitura agradável e divertida, ele vai remeter a toda a minha infância. Quando eu li isso, muito antes de ser colecionador de quadrinhos, quando estava na primeira série na escola, né, lendo na biblioteca, ele vai me lembrar das animações e dos filmes que eu assisti em seguida. E, além disso, o próprio quadrinho vale por si só, com algumas descobertas que eu tive agora em ler uma outra leitura, né, um olhar 30 anos mais velho, depois de 30 anos, que eu achei bem interessante. Então foi uma das melhores leituras desse ano, uma bela de uma surpresa. E para fechar o vídeo, tem uma surpresa muito legal, que foi, bem, esse mês eu estava mais livre, então eu tentei pegar volumes maiores de quadrinhos. E o que eu mergulhei foi em Dylan Dog. Aqui eu já tinha lido o primeiro volume e já tinha feito um vídeo sobre ele. Mas resolvi trazer junto com o volume 2, o volume 3, mas não só. Também o Nova Série e o Almanac do Medo, da Lawrence. Aqui a gente está num dos melhores momentos de publicação do Dylan Dog, porque pela primeira vez é possível encontrar tanto as primeiras edições do personagem, né, facilmente encontrado. Aqui a gente tem, por exemplo, as 18 primeiras edições do Tiziano Sclave, que fundamentou o personagem, como a gente tem também a Nova Série, que são histórias mais recentes, momento mais próximo de publicação atual, e, né, que está retornando, que a editora Mitos acabou deixando de lado, e Almanac do Medo que nunca foi publicado aqui, ou seja, histórias inéditas do personagem. Isso vai remeter, inclusive, a um vídeo que eu fiz no meio do ano passado, que foi o primeiro volume que a Lawrence volta para o Dylan Dog, que é o Dylan Dog especial. Então eu trouxe como melhor leitura, para dizer melhor leitura, para mim foi essa daqui, a da Nova Série, e eu acho que... e o volume 3, e o Omnibus volume 3, tem as edições 13 a 18, para ficar nessa temática de melhor quadrinho. Mas eu precisava trazer todas essas revistas só para apontar o quanto a gente está num momento muito interessante de publicação do Dylan Dog, e que traz, inclusive, esses dois autores, dois tradutores, que é o Júlio Schneider e o Paulo Guanais, trazendo momentos diferentes do personagem. Enfim, esse foi, Dylan Dog, o momento atual do Dylan Dog é esse que eu quero ressaltar nesse vídeo, mas tive ótimas leituras com Asterix, com Batman e com Ultimate X-Men, e vocês podem jogar no lixo Batman vs Paul, nem vale a pena ir atrás. Só se vocês forem muito afim de ler essa história, mas se tiver com 50%, talvez, ou 80%, 80%, vai, deixa para 80%. Enfim, essas foram as minhas melhores leituras e a pior leitura do mês. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês, o que vocês mais gostaram nesse primeiro mês do ano de 2026? Teve boas leituras? Teve ruins? Ou vocês ficaram na praia? Ou foram para a montanha, acabaram não lendo nada? Ou tiveram que trabalhar? Tem muita gente que precisa trabalhar, né? Acho que ou você trabalha ou você não tem dinheiro para comprar revista. Enfim, contem, quero saber de vocês, quero que vocês deem dicas para eu ir atrás e dicas para eu não ir atrás. E é isso, a gente se vê no próximo episódio então. Me siga nas redes sociais, @PressoGuard, onde eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como, esses Dylan Dog da Lawrence, ou mesmo o Batman do Futuro, que acho que poucas pessoas comentaram, Asterix, o Omnibus, enfim. Tem também, então qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer essas revistas
para serem discutidas. Além disso, eu estou fazendo vídeos sobre jogos de tabuleiro, então procurem os vídeos que eu estou lançando, são pouquinhos, mas eu quero trazer os jogos de tabuleiro também para os leitores de quadrinhos e talvez apresentar para os jogadores de tabuleiro os quadrinhos, mesclar esses dois hobbies que eu tenho, mas são dois nichos tão pequenos que eles precisam crescer para ter cada vez mais gente nessas coisas tão legais que são essas duas criações de narrativa. Enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio então. Comente nos comentários, a gente conversa por eles, até mais e bons quadrinhos.